No vídeo de hoje, vamos falar sobre frações algébricas, mais especificamente sobre a multiplicação e divisão de frações algébricas. Vamos começar falando de exemplos de multiplicação de frações algébricas. Para a multiplicação de frações algébricas, vamos seguir esses passos. F, S, M. Ou seja, primeiro fatora, depois simplifica e, por último, multiplica. Tendo em vista esses passos, vamos acompanhar os exemplos. Item A. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, tudo isso sobre A mais B, vezes A ao quadrado menos B ao quadrado, tudo isso sobre A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. O primeiro passo consiste em fatorar o nosso f. Então, vamos observar quais polinômios podemos fatorar. O polinômio a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado é um trinômio quadrado perfeito e podemos fatorá-lo da seguinte forma. Vamos calcular a raiz quadrada do a ao quadrado, que é a, e a raiz quadrada do b ao quadrado, que é b. Podemos fazer nossa conferência efetuando a multiplicação. 2 vezes a vezes b resulta em 2ab, que é o termo do meio. Então, estamos no caminho correto da fatoração do trinômio quadrado perfeito. Abrimos o parênteses, colocamos o a, colocamos o b, colocamos o sinal do termo que utilizamos para conferir, no caso mais, e colocamos o quadrado aqui fora do parênteses. No denominador, não podemos aplicar nenhuma fatoração no polinômio a mais b, então só copiamos ele aqui, a mais b. Vezes a ao quadrado menos b ao quadrado é uma diferença de dois quadrados. Então, calculamos a raiz quadrada do a ao quadrado, que é a, e calculamos a raiz quadrada do b ao quadrado, que é b. Abrimos os nossos dois parênteses, colocamos o a na primeira posição do primeiro parênteses e na primeira posição do segundo parênteses. E colocamos o b na segunda posição do primeiro parênteses e na segunda posição do segundo parênteses. Como temos uma diferença de dois quadrados, os sinais serão diferentes. Vou colocar mais no primeiro parênteses e menos no segundo parênteses. E por fim, temos o polinômio a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, que é um trinômio quadrado perfeito. Vamos calcular a raiz quadrada do a ao quadrado, que é a, e a raiz quadrada do b ao quadrado, que é b. Podemos conferir efetuando nosso procedimento. 2 vezes a vezes b resulta em 2ab, que é o termo do meio. Então, podemos continuar. Abrimos o parênteses, colocamos o a, colocamos o b, colocamos aqui no meio o sinal do termo que utilizamos para conferir, no caso menos, e o quadrado aqui do lado de fora do parênteses. Feitas as fatorações, agora vamos para o passo das simplificações, ou seja, vamos simplificar tudo que for possível na vertical ou na diagonal. Como temos a mais b ao quadrado em cima da fração e temos a mais b embaixo da fração, podemos cancelar este quadrado que simboliza que temos a mais b vezes a mais b em cima da fração com o a mais b que está embaixo da fração. Na fração da direita, podemos cancelar o a menos b que está em cima da fração com o quadrado do a menos b que está embaixo da fração. Feitas as simplificações, agora iremos para a etapa da multiplicação, o nosso m, que consiste em multiplicar os termos que sobraram. No caso, em cima da fração, teremos a mais b entre parênteses vezes a mais b entre parênteses. E embaixo da fração, teremos a menos b. Podemos escrever ainda da seguinte forma. Como temos a mais b vezes a mais b em cima da fração, podemos escrever entre parênteses a mais b elevado ao quadrado, sobre a menos b, sendo essa a resposta para o item A. Item B. X ao quadrado menos 4x mais 4 sobre x ao quadrado menos 4, vezes 2x ao quadrado mais 4x sobre x menos 2.
Primeiramente, vamos fazer o nosso primeiro passo, que é o f, ou seja, vamos fatorar. Temos três polinômios que podem ser fatorados. O x² menos 4x mais 4 é um trinômio quadrado perfeito. Então, calculamos a raiz quadrada do x², que é x. Calculamos a raiz quadrada do 4, que é 2. Podemos até efetuar o nosso teste. 2 vezes x vezes 2 resulta em 4x, que é o termo do meio. Então, podemos continuar. Abrimos um parênteses, colocamos o x, colocamos o 2 e colocamos aqui no meio o sinal do termo que utilizamos para conferir, no caso, menos. E não podemos esquecer do nosso quadrado aqui do lado do parênteses. O polinômio x² menos 4 é uma diferença de dois quadrados. Vamos calcular a raiz quadrada do x², que é x, e vamos calcular a raiz quadrada do 4, que é 2. E aí montamos da seguinte forma. Abrimos dois parênteses, marcamos o x na primeira posição do primeiro parênteses e também no segundo parênteses. E colocamos o 2 na segunda posição de cada parênteses. Como temos uma diferença de dois quadrados, teremos sinais diferentes. Então, vou colocar o mais no primeiro parênteses e o menos no segundo parênteses. Vezes, agora observamos o polinômio 2x² mais 4x. Neste caso, podemos aplicar a fatoração do fator comum em evidência. Podemos observar que na parte numérica, ambos os números são divisíveis por 2, portanto, colocamos o 2 aqui na frente. E na parte literal, x² e x, podemos perceber que temos o x em comum, e o x de menor expoente é o x elevado a 1, então destacamos o x aqui também. E agora efetuamos as nossas divisões. 2x² dividido para 2x vai resultar em x, e mais 4x dividido para 2x vai resultar em mais 2, tudo dentro deste parênteses. E o polinômio x menos 2 não pode ser fatorado, então só copiaremos ele. Agora vamos para a etapa S, da simplificação. Podemos simplificar o x menos 2 que está ao quadrado, aqui na primeira fração, com o x menos 2 que está embaixo da primeira fração. Além disso, podemos simplificar este outro x menos 2 da parte de cima da primeira fração com o x menos 2 que está embaixo da segunda fração. E por fim, podemos simplificar o x mais 2 que está em cima da segunda fração com o x mais 2 que está embaixo da primeira fração. Com as simplificações efetuadas, agora vamos para a última etapa, que é a da multiplicação, nossa etapa M, na qual observaremos todos os termos que sobraram. Na parte de cima das frações, sobrou o 2x, e na parte de baixo não sobrou nada, portanto podemos colocar sobre 1. Ou simplesmente podemos escrever apenas 2x, sendo esta a resposta para este item. Vamos verificar agora alguns exemplos de divisão de frações algébricas. Item A. A² menos 16 sobre A mais 4, dividido para A menos 4 sobre A. Primeiramente, devemos lembrar que na divisão de frações, conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, escrevemos A² menos 16 sobre A mais 4 vezes A sobre A menos 4. Feita essa transformação, temos agora, então, uma multiplicação de frações algébricas e iremos utilizar os passos observados anteriormente, ou seja, iremos fatorar, simplificar e, por último, multiplicar. Podemos observar que A² menos 16 é uma diferença de dois quadrados. Calculamos a raiz quadrada do A², que é igual a A, e calculamos a raiz quadrada do 16, que é igual a 4. E montamos a nossa fatoração. Abrimos os nossos dois parênteses, colocamos o A na primeira posição do primeiro parênteses e na primeira posição do segundo parênteses. Colocamos o 4 na segunda posição do primeiro parênteses e o 4 na segunda posição do segundo parênteses.
e como temos uma diferença de dois quadrados, colocamos sinais diferentes. Vou colocar mais no primeiro parênteses e menos no segundo parênteses. Todos os outros polinômios que temos nessa multiplicação não podem ser fatorados. Então, simplesmente iremos copiá-los. Copiamos o a mais 4 vezes o a sobre a menos 4. Feita a etapa da fatoração, vamos para a etapa da simplificação. Podemos simplificar o a mais 4 que está em cima da primeira fração com o a mais 4 que está embaixo da primeira fração. Além disso, podemos simplificar o a menos 4 que está em cima da primeira fração com o a menos 4 que está embaixo da segunda fração. Lembrando que só podemos simplificar na vertical ou na diagonal. E agora iremos multiplicar, ou seja, observar os termos que sobraram nas frações. Neste caso, sobrou apenas o termo a em cima das frações, e como não sobrou nenhum termo embaixo, podemos concluir que sobrou 1, ou seja, a sobre 1, ou simplesmente a, sendo esta a resposta para este item. Item B. D ao quadrado menos 2dA mais A ao quadrado, tudo isso sobre 4D menos 4A. Dividido para D ao quadrado menos A ao quadrado sobre 2D ao quadrado mais 2dA. Primeiramente, iremos organizar. Como temos uma divisão de frações, conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Ficamos então com d ao quadrado menos 2dA mais a ao quadrado sobre 4d menos 4a vezes 2d ao quadrado mais 2dA sobre d ao quadrado menos a ao quadrado. Agora iremos fazer a nossa primeira etapa, que é a fatoração. O polinômio d ao quadrado menos 2dA mais a ao quadrado é um trinômio quadrado perfeito. Calculamos a raiz quadrada do d ao quadrado, que é d, e calculamos a raiz quadrada do a ao quadrado, que é a. Podemos fazer nossa conferência. 2 vezes d vezes a resulta em 2dA, que é o termo do meio, confirmando que temos um trinômio quadrado perfeito. Então, montamos a fatoração da seguinte forma. Abrimos um parênteses, marcamos o d, marcamos o a, colocamos o sinal do termo que utilizamos para conferir, no caso é negativo, e não esquecemos o quadrado aqui do lado do parênteses. No polinômio 4d menos 4a, conseguimos colocar o 4 em evidência. Aí abrimos parênteses e fazemos nossas divisões. 4d dividido para 4 fica d. E menos 4a dividido para 4 fica menos a. Vezes o polinômio 2d ao quadrado mais 2dA, podemos aplicar a fatoração do fator comum em evidência. Nesse caso, conseguimos colocar o 2 em evidência e o d de menor expoente, que é o d elevado a 1. Então, ficamos com 2d aqui fora. Abrimos o parênteses e fazemos as nossas divisões. 2d ao quadrado dividido para 2d resulta em d. E mais 2dA dividido para 2d resulta em mais a. E no d ao quadrado menos a ao quadrado, temos uma diferença de dois quadrados. Calculamos a raiz quadrada de d ao quadrado, que é d, calculamos a raiz quadrada de a ao quadrado, que é a, e montamos a nossa fatoração. Abrimos dois parênteses, colocamos o d na primeira posição do primeiro parênteses e na primeira posição do segundo parênteses. E colocamos o a na segunda posição do primeiro parênteses e na segunda posição do segundo parênteses. Como temos uma diferença de dois quadrados, colocaremos sinais diferentes. Vou colocar mais no primeiro parênteses e menos no segundo parênteses. Terminadas as fatorações, iremos para o segundo passo, que são as simplificações. Podemos simplificar o quadrado do d menos a que está em cima da primeira fração com o d menos a que está embaixo da segunda fração. Além disso, podemos simplificar o d menos a que está em cima da primeira fração
com o d menos a que está embaixo da primeira fração. Podemos simplificar o d mais a que está em cima da segunda fração com o d mais a que está embaixo da segunda fração. Terminadas as simplificações, podemos efetuar as nossas multiplicações. Na parte de cima das frações, sobrou o termo 2d. E na parte de baixo das frações, sobrou o 4. Portanto, ficamos com 2d sobre 4. Nesse momento, podemos realizar um outro procedimento. Podemos transformar aquele 4 em 2 vezes 2. Então, escrevemos 2d sobre 2 vezes 2. E agora, podemos simplificar o 2 de cima da fração com um 2 de baixo da fração, sobrando apenas d sobre 2, sendo essa a resposta para este item. E esse foi nosso vídeo sobre frações algébricas, mais especificamente sobre multiplicação e divisão de frações algébricas. Espero que tenham gostado e até a próxima!